Olá! Seja muito bem-vindo ao Pode Bem Viver. Um pod sobre saúde de forma séria, mas de um jeito descomplicado, desmistificando os mitos através dos nossos profissionais altamente renomados. Hoje, eu, Juliana Horta, trago a doutora Laís Alvarenga, médica, nutróloga, com especialização em obesidade sarcopênica. Doutora Laísa, muito bom ter você aqui conosco. Me fala um pouquinho, doutora Laísa. Me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, qual é a sua área de paixão. Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui com você nesse podcast maravilhoso, principalmente para você que está aí em casa e quer sempre dicas. E com essa maravilhosa, ela traz sempre profissionais com muita competência, com tudo isso e outra. Gente, a farmácia dela é maravilhosa, né? Vamos combinar. Eu sou a fiel da Farmácia Bem Viver e é um prazer estar aqui hoje com você. E principalmente falando do que eu mais amo fazer na minha vida, que é a nutrologia. Então a nutrologia, ela veio principalmente para impactar você que está aí em casa assistindo a gente sobre a sua saúde, o seu bem-estar, o seu desenvolvimento e seu empenho na rotina do dia a dia. Como que tá o sono, como que tá tudo, né, Ju? Isso. E me fala um pouquinho, como que a nutrologia pode ajudar na saúde das pessoas? A nutrologia, ela vem para a gente poder suplementar algumas vitaminas, minerais e aminoácidos. Mesmo você tendo uma dieta muito bem feita ali todos os dias, nem sempre a gente consegue absorver todos esses nutrientes. Então pode ficar algum déficit. A gente também tem outras relações com hormônios, com inflamação do nosso corpo. Hoje está muito ligado à questão de muitos agrotóxicos na comida. A gente tem muitos hormônios nos alimentos também que vão influenciar diretamente a nossa nutrição. E aí influencia o nosso sono, a nossa disposição. E aí a nutrologia, ela tá aqui hoje para poder ajudar você fazendo um diagnóstico de como que tá a sua saúde como um todo. E a gente vai agir exatamente naquele ponto onde que você tá deficiente para a gente poder cobrir essa parte, então, dessa deficiência, seja ela com suplementação somente com alimentos ou muitas vezes com a sua ajuda lá da farmácia, com a suplementação oral também, que a gente vai então trazer esses nutrientes que estão em falta. E a nutrologia é para todos? Isso é um mito ou uma verdade? Super verdade, Ju! A nutrologia é para todos, desde crianças, adultos, idosos, independente da idade. E claro, tem que ter a orientação de um médico, de um profissional que tenha o conhecimento para fazer essa suplementação e muitas das vezes a gente tem que fazer também a correção das deficiências. Nem sempre é só suplementar, porque o que é suplementar e o que é a correção nutricional? A correção nutricional é quando a gente vê ali através dos exames que você tem uma baixa significativa desses valores ali no sangue, onde a gente pode dosar esses nutrientes, essas vitaminas. Fazendo assim, então, a correção como se fosse um medicamento, para você entender um pouquinho melhor que está aí em casa assistindo a gente. E a nutrologia é muito ampla. Muito ampla. E aí, quando a gente vai falar sobre a suplementação, mesmo você já estando ali com todos os seus exames bem, mas mesmo assim você está sentindo às vezes um pouco de cansaço, uma fadiga, algo desse gênero, a gente também pode focar naquilo, então trazer mais cognição, mais memória, mais energia, e por isso que ela é muito ampla, porque a gente pode tratar desde doenças, que pode ser a falta dessas vitaminas, que ela pode gerar doença, até mesmo te estimular para melhorar a memória, por exemplo, que às vezes nessa correria do dia a dia a gente anda bem fadigado. A gente sabe, tem muita pergunta para a doutora Laísa. Depois do nosso podcast, caso você queira conversar também, ela está no Instagram, a doutora Laísa Alvarenga, e você também pode estar passando diretamente para a Farmácia Bem Viver. Eu vou pegar um pouquinho das perguntas que foram nos enviadas, tá?
Primeira coisa, doutora Laísa, qual você acha as 5 vitaminas mais importantes no nosso corpo? Vamos falar de nutrientes. Eu acho que fica até melhor porque eu posso colocar outras substâncias sem ser somente vitaminas. Por exemplo, a gente tem a vitamina D, que é muito importante. Hoje a gente, na nossa correria, quase não faz mais aquele banho de sol, isso tudo, para poder absorver a vitamina D. Então a gente tem que suplementar ela oral. A B12, principalmente para memória, né? O zinco também ajuda na memória, ajuda também na fadiga crônica, no cabelo, na unha, as mulheres que adoram, né? Aí sempre tem uma queixa de pele, de cabelo, unha. A gente também pode suplementar a vitamina C, que ajuda muito na imunidade, principalmente agora, nessa época do ano, que a gente tá com bastante poluição no ar, pouca chuva, tá muito seco o tempo. E a gente também tem outras vitaminas e minerais também que são importantes, por exemplo, o ferro. O ferro, principalmente para as mulheres que estão aí na idade fértil, então tem a menstruação, que é onde a gente mais perde o ferro, traz também a queda de cabelo, dores nas pernas, fadiga crônica, mal-estar, cansaço e assim vai, entre várias outras suplementações. Ótimo. E nisso, como que é feito a sua consulta? Conta um pouquinho como é que o nutrólogo age para descobrir as carências, porque as pessoas podem ter dúvida como que são os tipos de tratamento que o nutrólogo pode oferecer. Ótima pergunta, Ju, porque todo mundo tem dúvidas de como que é a consulta do nutrólogo, né? E muitas vezes também tem dúvidas do que é o nutrólogo, se ele é diferente do endocrinologista, se ele é diferente do nutricionista. Antes de falar sobre a minha consulta, eu quero te explicar um pouquinho como que é a nutrologia. A nutrologia, ela é parceira do nutricionista, principalmente, porque eu, como médica, eu vou avaliar, então, todos os seus exames, vou fazer uma anamnese sua bem completa, para a gente associar tanto os exames quanto as queixas suas do dia a dia, para a gente poder corrigir essa rota que não está muito bem ali. Então, você está sentindo, por exemplo, fadiga, a gente vai identificar se é porque não está dormindo bem ou se é porque, às vezes, está faltando ferro, um exemplo. Ou o que é que está acontecendo ali no dia a dia com você que está influenciando, às vezes, a absorção de algum nutriente. Então, a gente vai corrigir essa rota e o nutricionista, ele vem para poder me ajudar com a sua prescrição do seu plano alimentar. Então, eu, como nutróloga, trabalho em parceria com o nutricionista para a gente poder conseguir fazer uma melhor visão sua. E quando a gente fica diferente, então, do endocrinologista? O endócrino, ele vem principalmente naquelas doenças hormonais. Então, eu também sou parceira dele. Um exemplo, você tem diabetes, já está tratando com o seu endócrino, ou tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, alguma alteração da tireoide, e já está tratando lá com o endócrino. Onde eu encaixo nisso tudo? Quando a gente vai ver você como um todo. Quando a gente vai olhar para você, eu vou adequar tanto o seu estilo de vida e também a alimentação para a gente poder melhorar essa rota toda ali que às vezes está desviada. Você às vezes está comendo muito mal, está trabalhando ali demais e está deixando de olhar para essa parte da alimentação que é muito importante. As suplementações muitas vezes vêm também para ajudar o seu endócrino, porque o endócrino ali, ele vai olhar para você, tem alguns que são integrativos também, assim como eu, vai olhar você como um todo, mas a maioria vai olhar principalmente para a sua doença. E aí, quando eu olho para você como um todo, eu vou trazer, então, uma ajuda para aquela doença que ele está tratando. Às vezes a gente consegue diminuir as medicações, então é sempre um somatório. Eu tô aqui para auxiliar todas as outras especialidades que a gente tem dentro da medicina. Ótimo. E me fala um pouquinho, seu trabalho é muito integrado com a nutricionista, né? Isso. Isso é bem bacana, porque existe um interdisciplinar na saúde, né, doutor? Nunca ninguém trabalha sozinho, sempre é bom sempre em conjunto, né? Com a comida de verdade, Sim. sempre tá buscando isso hoje, né? A gente sempre fala que
descascar mais e desembrulhar menos. Então, quanto mais você for ao supermercado ou ao verdurão e passar naquela gôndola lá cheia de vegetais, né, todos ali. Então, quanto mais a gente descascar, mais saúde a gente está trazendo para dentro da casa da gente e para dentro do nosso corpo. Doutora Laísa, a gente sabe que a nutrologia abrange muitas áreas. Então me conta um pouquinho qual a sua área de atuação, quais os casos clínicos que você gosta, que você acha que deve primeiramente procurar. Apesar de todo mundo tem que ter um nutrólogo, né, para chamar de seu. A gente não tem um farmacêutico para chamar de seu, temos que ter um nutrólogo também. Mas me conta um pouquinho qual a sua área de abrangência, os seus casos. Ju, vou contar uma particularidade minha. Eu sou mais obesa, já pesei 140 quilos. Então, meu queridinho é o emagrecimento. Esse daí tá guardado no meu coração. E é o que eu mais gosto de fazer. Então, hoje eu trabalho com muitas pessoas que querem emagrecer, né? Ter uma qualidade de vida melhor, pensar lá no futuro, como a gente vai sobreviver melhor cada vez mais. Mas também tem os empresários, que eu gosto de trabalhar muito, principalmente porque eles são a linha de frente ali da empresa, eles querem e devem ser a cabeça da empresa, então tem que fazer render o seu trabalho, tem que fazer toda a equipe render mais, e às vezes, com o passar do tempo, a gente vai normalizando que você está ali e deixando de render aquele mesmo tanto que você rendia, por exemplo, 2 anos atrás, pensando que é normal, porque tá envelhecendo. Isso não é normal, Ju. A gente tem que olhar, sim, pra gente, como que a gente estava antes e como que a gente está hoje. Então, se hoje você acha que não tá tão bem quanto há 2, 3 anos atrás, é o momento certo de me procurar pra gente poder alinhar o seu organismo, te deixar com mais energia, te deixar com mais cognição mesmo, conseguir fazer uma atividade física, alinhar a sua dieta. Esses são os principais. Mas tem também aquele paciente que quer ganhar músculo. Muito bem-vindo também, eu também faço essa parte. E a longevidade, hoje eu tenho pacientes com mais de 80 anos, que estão aí muito bem, que a gente consegue tratar eles muito bem, porque a gente está tratando as deficiências que a idade pode trazer. Aquela falta de absorção de nutrientes ali, muitas vezes vai prejudicando o seu desenvolvimento, vai prejudicando o seu ganho de massa, vai diminuindo, então, aquela liberdade que o idoso tem que ter para poder viver sozinho, para ele conseguir alimentar sozinho, para ele viajar ou ir ao supermercado, né? Então, todo mundo é muito bem-vindo, mas o meu queridinho mesmo hoje é o emagrecimento. E eu queria falar um pouquinho. Ela já adiantou o case de sucesso. É o maior seu case, é você mesma. Sou eu mesma. Mas quando que deu o start? Por que você escolheu a nutrologia? Me conta isso. A gente gosta de ouvir as pessoas, né, gente? Isso é muito bom mesmo, né? Pra gente criar essa conexão é importante. E eu acho que vocês todos vão conectar comigo. Porque eu tava ali, recém-formada em medicina, fui entubar uma paciente num hospital no interior, onde a maca não era uma maca adequada ali de urgência, igual a gente vê aqui na capital. E eu tinha acabado de almoçar. E naquele momento eu tinha com certeza almoçado no mínimo 1 quilo ali de alimento. E foi muito difícil, sabe, Ju? Foi muito complexo pra mim, porque eu tive que me debruçar em cima do meu próprio abdômen, cheio de alimento ali daquele momento pós-almoço. E eu não sabia se eu conseguia salvar a paciente ou se eu iria passar muito mal. Eu só pensei assim, Deus me ajuda aqui nesse momento, que eu tenho que salvar essa paciente, conseguir entubar ela, conseguir fazer tudo. E a partir daquele momento, eu falei, eu não vou mais permanecer assim, porque o que adianta eu ter estudado tanto para fazer a medicina e cuidar das outras pessoas se eu tô esquecendo da pessoa mais importante que sou eu? Se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar de mim, né? Primeiro a gente tem que pensar na gente para depois ajudar o próximo. E foi daí o meu start. E hoje eu tô aqui com vocês, então, mantendo o meu peso. Tem 10 anos que eu consegui emagrecer já. Tem 10 anos que eu consigo ajudar outras pessoas nessa área da nutrologia também. E foi ali que eu conheci a nutrologia. A partir dali, então, virou o meu queridinho. Entendi. E é aquilo da cabine do avião, né? Sempre primeiro colocar
em você e depois no outro. Exatamente. Tá. Quedas de cabelo, esses também são, além de o dermatologista, o tricologista, falta de nutrientes, não é? Muitas vezes a paciente chega lá e fala assim pra mim, nossa, doutora, eu tô ficando careca. O que eu faço pra melhorar isso? Quando a gente vai ver, a gente tem muitas vezes baixa da ferritina, o zinco tá baixo, tem outras vitaminas, por exemplo, a D também ajuda no cabelo, a B12 também vai corroborar ali. Então a gente vai fazer um monte de exames para poder a gente entender onde que é a principal deficiência nutricional e corrigir, né? Não só suplementar, porque muitas das vezes as pessoas acham que é só ir lá, comprar o suplemento e tomar. E não é assim. Se a gente não te der o que tem que ser específico e na quantidade, ou seja, a dose correta também, dá errado e a gente não consegue corrigir essa deficiência e essa sua queixa, né? E os exames de sangue, né, que são tão solicitados, conseguem detectar outras patologias. Foi assim que você detectou patologias importantes dos seus pacientes, né? Que nós já presenciamos, eu já presenciei uma também, foi um depoimento emocionante e Deus te capacitou para isso, né, doutora Laís? Me conta um pouquinho, assim, dessa história sua de sucesso. Acho que é mais do que isso, né? Fala um pouquinho. Ai, com certeza, Ju. Esse caso, inclusive, é de uma paciente muito querida, né? Minha conhecida e sua também. Eu não vou citar o nome dela aqui, mas num rastreio desse, porque ela se tornou uma triatleta, a gente conseguiu identificar que tinha alguns nódulos ali no pâncreas, no fígado, e ela teve que fazer uma cirurgia de urgência, né, o mais breve possível, para poder retirar aquilo, porque o próximo passo seria tornar maligno, né? E muitas pessoas já sabem que algo no pâncreas geralmente é fatal. A sorte que nós conseguimos identificar e abordar isso antes de acontecer a fatalidade, né? Então, hoje, eu tenho outros pacientes também que vão lá no consultório, a gente rastreia tudo. Eu faço ultrassons abdominais, nas mulheres ultrassom endovaginal, dependendo da idade, a gente faz colonoscopia, a gente também faz mamografia ou ultrassom das mamas. Tudo também depende do histórico dessa pessoa, porque o histórico familiar tá ali muito evidente pra gente os riscos que traz, né, na genética. Sem contar que hoje também a gente tem a famosa epigenética. Não sei se vocês sabem, mas a epigenética é o que o ambiente pode trazer como consequência para a nossa genética. Às vezes a gente não iria desenvolver, por exemplo, um câncer, mas ele pode ser desenvolvido por causa que a gente está comendo algo tóxico para o nosso organismo ou convivendo em um ambiente tóxico. E isso tudo é importante, a gente ter essa consciência para poder estar sempre modificando esse ambiente e melhorando para a gente evitar essas doenças fatais ou outras comorbidades que podem surgir dali. A gente sabe dos empresários, que eu acho que é um projeto seu que está sendo muito bacana. Me fala um pouquinho assim, o empresário, por que assim... O que é o normal? É dormir 4 horas ou tem que dormir mais? Como que é a sua abrangência com os empresários? Quando a gente pensa nos empresários, os empresários geralmente eles negligenciam muito a saúde, porque eles estão ali à frente, né, da empresa toda, de todos os funcionários, e às vezes ele trabalha 24 horas por dia. Dorme e sonha também com o trabalho, né? E isso é uma questão muito complexa. Dorme menos do que deveria, porque o ideal é dormir 8 horas, e mais 8 horas com qualidade. Hoje eu pego, às vezes, muito empresário que vai lá pra mim e fala assim, doutora, eu deito 9 horas da noite, acordo 4 da manhã, porque essa é a minha rotina e onde eu funciono melhor. Porém, eu acordo todos os dias muito cansado. Quando a gente vai analisar, muitas vezes ele não conseguiu fazer o sono REM, né? A gente completar os ciclos do sono, isso tudo. Às vezes ele tá abusando muito da cafeína, ali o famoso cafezinho também, porque ele tem que estar mais apto e produtivo. Só que ele vai achando que pelo ritmo de trabalho dele, isso é normal, ele tá muito fadigado, muito cansado. Ele também negligencia a alimentação. Come em horários muito variados, que a gente traz prejuízos para a nossa saúde, onde vai acumular mais gordura, quando não deveria.
E isso vai deixando um corpo mais estressado, mais fadigado, mais cansado e reflete em tudo. Quando o empresário vem para mim e a gente faz um diagnóstico, então, ali dele, pontual para ele, porque na nutrologia é muito o que você precisa, não o que é bom para todo mundo. Então, a gente tem que individualizar sempre. Quando a gente faz todo o mapeamento, todo o diagnóstico dele e a gente age pontualmente onde é necessário, além dele melhorar, né, fisicamente, a sua saúde, a empresa dele melhora muito. Porque a primeira coisa que ele tem que fazer é olhar para ele, que é a casa dele, é ele mesmo, né? O templo dele. Então, a primeira empresa que ele tem que cuidar é o próprio corpo. Na hora que a gente olha o próprio corpo dele, a gente ajusta tudo, a empresa dele, consequentemente, deslancha mais ainda e com menos esforço. Como se diz, você fortalece o CPF para ajudar no CNPJ. Exatamente. E um dos nossos públicos maiores é as mamães. Me fala um pouquinho assim, doutora Laísa, o que a nutrologia pode ajudá-las? Em quais sintomas? Como que você pode estar ajudando essas mamães aí tão cansadas que hoje tem... As mulheres têm 1, 2, 3, 4 jornadas, né? Sim, a jornada da mãe às vezes é muito pior, né, do que a jornada da mulher que não é mãe. Como que a gente já pode começar a ajudar? Primeiro que a grande maioria, depois de ter ganhado o seu neném ali, ele já pode estar maiorzinho ou não fez a suplementação que ela precisa, da reposição do que foi perdido ali durante a gestação. Porque a mãe doa tudo aquilo que ela tem para o seu filho, para ele poder desenvolver, né? Para poder ele realmente vir com saúde para o mundo. Só que aí, muitas vezes, ela esquece que ela tem que repor tudo aquilo ali que foi doado, né? Só aquelas vitaminas que o seu obstetra te passa, às vezes não é o suficiente. Quando vai para mim, a gente vai ver o que está faltando, a gente vai repor. E sem contar que a gente tem que olhar, porque a mãe tem um desgaste maior, assim como você falou, porque ela tem várias jornadas. Ela tem que ser mãe, esposa, empresária, muitas das vezes. Ela tem que ter um tempo para cuidar dela também. E ela fica muito fadigada, sem energia. Qual que é a pessoa que você acha que ela mais negligencia? Ela mesma, ela esquece, né? Porque a mãe fica muito voltada ali pro filho, porque ele demanda muito. Quando a gente traz essa feminilidade para a mãe novamente, quando a gente traz para ela esse olhar dela mesmo, que ela se olha no espelho, tem de novo aquela emoção de ser ela mesma, né? De se enxergar como mulher de novo, até a maternidade fica mais leve. O trabalho fica mais leve, porque a gente consegue dar energia e disposição para ela no dia a dia. Ai, que ótimo. E me fala um pouquinho. Chegou uma pergunta para nós, que isso eu não tinha mandado para ela nem nada. Como eu faço para ficar com esse rosto e esse cabelo igual da Barbie, igual o seu? Então, Ju, nem sempre foi assim. Depois da nutrologia, meu cabelo melhorou muito, minha unha fortaleceu muito mais, a minha pele fica muito melhor, porque eu também aplico em mim tudo aquilo que eu aplico para os meus pacientes, né? Principalmente as terapias nutricionais injetáveis são fundamentais para poder ajudar a gente a realmente absorver todos aqueles nutrientes que são necessários para fortalecer as unhas, a pele, o cabelo. Lembrando que quando a gente tem deficiência de nutrientes, os primeiros a darem sinais são eles, porque o nosso corpo vai priorizar órgãos que são mais importantes, como o cérebro, o pulmão, os rins, o coração, para levar os principais nutrientes para eles. Quando a gente está com falta, a gente pode perceber, o cabelo começa a cair, a unha quebrar, a pele fica ruim. Então, eu sempre me mantenho assim, porque eu tô sempre fazendo todos os meus exames e as reposições necessárias. Doutora Laísa, então as mamães, os empresários, os adolescentes são um caso para você. Agora me fala um pouquinho, você falou sobre o seu case, nós já citamos também. Eu queria que você me contasse, o start para medicina foi quando? Nossa, eu era pequenininha, nunca quis ser outra profissão, você acredita nisso? Eu consegui, né, desde pequenininha, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, porque todo mundo perguntava, o que você vai ser quando crescer? E eu falava assim, gente, a gente tem que ser algo além de adulto, né? Porque é uma pergunta muito comum para criança. E eu, na minha imaginação ali, ficava, o que eu vou ser quando eu crescer? Eu falava, não sei. E aí um dia, eu tava passeando com os meus pais, eu falei assim,
Papai, mamãe, já sei. Foi exatamente isso, eu lembro como se fosse hoje. Tava no banco de trás do carro e falei assim, eles já sabem o quê? Eu já sei o que eu vou ser quando eu crescer. Vou ser médica. E a partir daí, criei isso dentro de mim, internalizei e consegui ser médica. E hoje, mais do que médica, sou nutróloga numa área da medicina que é, assim, minha paixão mesmo, que é ajudar o próximo. Porque a medicina, você já tem que querer ajudar o outro, né? Eu já gosto muito e principalmente dentro da nutrologia. Durante um tratamento com a nutróloga, isso que eu queria perguntar um pouquinho para você sobre isso, que foi uma pergunta também que o pessoal mandou. As pessoas podem beber uma tacinha de vinho? O que você orienta sobre a bebida? Se pode? Se tem que cortar totalmente? Ju, dentro da nutrologia, a gente sabe que o álcool, ele não é uma questão muito bem-vinda, independente se é na nutrologia, em qualquer âmbito. Porém, a gente vive em uma sociedade onde essa sociedade às vezes nos exige uma confraternização, sair com alguns amigos, né, ir em um barzinho. E se você já tem o hábito do álcool, o que eu falo é, vamos evitar ao máximo, mas eu não retiro o álcool completamente das pessoas, né, dos pacientes. Até mesmo porque hoje a gente vive numa sociedade onde que o álcool está muito dentro da nossa sociedade. E com isso eu só peço para poder a gente reduzir, ficar de olho, evitar ao máximo e sempre com controle. Ótimo. E os veganos, eles são uma área da abrangência da nutrologia? Sim, com certeza, até mesmo porque os veganos, por não comerem carne de origem animal, né? Então, ali comer proteínas de origem animal, eles ficam muitas vezes com deficiências mais importantes. Por exemplo, o ferro, a vitamina B12 está muito presente ali na carne vermelha, principalmente. E eles têm uma deficiência maior. Então, a gente tem que equilibrar mais essa reposição desses nutrientes para eles, ou como suplementação, ou até mesmo como tratamento, assim como eu tinha falado antes. E eles também, a gente tem que direcionar para alguns alimentos, onde que vai trazer esses outros nutrientes mais em abundância ali no dia a dia. E aí é onde entra a nutricionista trabalhando juntamente comigo para a gente criar um cardápio ali para eles, para a gente tentar suprir tudo aquilo ali que está em falta. Ótimo. Você falou do diabetes, que você age junto com o endócrino. Alguma outra patologia que você vê, que já chegou no seu consultório, que você falou assim, essa eu vou agir junto com um determinado médico e você teve um caso de sucesso? Me fala um pouquinho disso. Sim, vamos falar uma bem comum, que é a hipertensão. A hipertensão é um caso que eu trabalho muito com os cardiologistas. Muitas vezes as pessoas estão ali hipertensas por excesso de sal no alimento, e não só o excesso do sal, o excesso da alimentação também, que força muito o nosso organismo. Então, a gente vai fazer um trabalho em conjunto com o cardiologista. Alguns pacientes meus já deixaram de tomar a medicação em prol do emagrecimento, ou melhora da qualidade de vida, mudança do estilo de vida mesmo, porque ele começou a fazer, então, atividade física e ajudou a regular a hipertensão. Muitas vezes esse paciente toma medicamentos, né? Vários medicamentos que a gente chama até de polifarmácia, porque tem que tomar vários para ver se consegue controlar. Quando a gente consegue fazer uma perda de peso, alinhar a alimentação, fazer a suplementação daqueles nutrientes que estão em falta, o próprio organismo vai relaxando um pouco mais, vai organizando essa hipertensão e ele pode muitas vezes parar de tomar as medicações, assim como também diminuir essa quantidade. Isso. E me fala aqui um pouquinho sobre, você já elencou o álcool, o café. Existe mais algum vilão que você acha assim que pode prejudicar o trabalho? Você falou muito sobre o funcionamento do organismo, que pode estimular muito o envelhecimento, porque hoje, gente, a população tá envelhecendo mais, né? Sim. Você fala dos velhinhos de 80 anos, hoje é uma realidade. Hoje a gente pensava, até a novela, vamos falar a novela que tá hoje na televisão, fizeram uma comparação das atrizes de 40 anos, antigamente as de 40 anos, você acha que elas têm 10, 20 anos a menos por conta de toda essa suplementação que elas fazem, né, doutora Laís? E a gente sabe que hoje a pessoa que vai viver 120 anos, ela já nasceu. Por quê?
Porque a gente cada vez está conseguindo envelhecer melhor, está conseguindo viver melhor através de olhar o que se alimenta, ou seja, evitar ultraprocessados, que são esses embutidos que a gente compra ali no supermercado, como presunto, peito de peru, salsicha, né? Um exemplo aqui que é muito comum na mesa dos nossos brasileiros. E aí, quando a gente evita esses alimentos ultraprocessados, a gente descasca mais, né? Ao invés de desembalar mais, então a gente consegue trazer mais nutrientes, a gente inflama menos o nosso corpo, come alimentos de melhor qualidade, com mais vitaminas de fato. E a gente vai fazer, então, menos suplementação ou reposições, assim como a gente também vai garantir o nosso melhor funcionamento. Lembrando que o nosso intestino também tem que estar muito bem. Então, trazendo um gancho aqui para o intestino, se o seu intestino não funciona regularmente, ou às vezes ele varia entre constipação e diarreia, ou então fezes muito amolecidas, com fezes mais endurecidas, isso são sinais de que a saúde do seu intestino não está boa. Lembrando que a gente produz muita serotonina lá no nosso intestino. E você já deve ter ouvido falar aí que o nosso intestino é nosso segundo cérebro. O intestino produzindo muita serotonina, ele deixa você uma pessoa feliz, uma pessoa que tem mais energia para o dia a dia, vai conseguir vencer ali toda a batalha diária, né, que todo mundo tem a sua, com mais facilidade, porque além de estar absorvendo melhor os nutrientes, não está deixando aqueles tóxicos todos que a gente está alimentando ir para dentro da nossa corrente sanguínea, porque ele não está inflamado, ele está ali certinho, você evacua todos os dias certinho, com uma consistência boa, né, que limpa-se com papel muito pouco, e às vezes nem precisa de limpar, e isso é uma consistência boa ali do seu cocô, né? Isso é importante, né? Engraçado, a gente não olha para isso, então a nutrologia também trata todos os órgãos, e principalmente o intestino. Principalmente o intestino, porque ele é a nossa porta de entrada para os nossos nutrientes. Você sabia que às vezes, se você está com deficiência de nutrientes, você vai ter mais fome? Por que disso? Porque quando você está com deficiência, o seu corpo fica em alerta e pedindo para a gente sempre comer algo e a gente às vezes não sabe o que que é. O porquê disso? Porque ele sempre manda assim, informações para o nosso cérebro. Tem de comer para poder trazer esse nutriente que está em falta. Só que a gente não consegue especificar, eu estou em falta de ferro, eu estou em falta de vitamina B12, eu estou em falta de alguma substância. Ele vai só mandar informações de que está com fome. E aí, quando você vai lá e tem aquela fome descontrolada, fome de qualquer coisa, pode ser, sim, deficiências nutricionais. Ai, que ótimo. Olha para você ver, mais informações. Gente, é muita informação, né? Então, o que eu sempre falo, a nutrologia não é a ciência do futuro, é a ciência do presente, porque é no presente que a gente constrói o nosso futuro. Né, doutora Laís? Exatamente. E sempre há tempo de correr atrás, às vezes, de um prejuízo aí, de não ter olhado até hoje. Ah, eu já tenho 70 anos, não vou mais porque já passou. Não passou da hora. Toda hora é hora. A gente ainda consegue recuperar mais a sua saúde, consegue te dar mais anos de qualidade de vida e independência. Mas o ideal é olhar hoje para como você está cuidando da sua vida, do seu corpo, para olhar lá para o seu futuro. Como que você quer estar daqui 10 anos? É muito bom, né? Ouvir, saber mais informações. E para finalizar, vou fazer a última perguntinha. Doutora Laísa, me fala assim, qual a mensagem que você quer passar? O que você gostaria de passar para os nossos ouvintes? Gente, segue a doutora Laís, ela traz muito testemunho, muita coisa bacana no Instagram dela. Vai estar aqui nos nossos também contatos, mas me fala um pouquinho, doutora Laís. E já quero te agradecer do fundo do coração, foi muito bom você estar com a gente, viu? Eu acho que são as nossas amizades, né? Deus vai colocando bons amigos no nosso caminho. Doutora Laísa virou, além de uma médica, uma parceira, uma amiga, muito bom estar com você. Prazer todo meu, Ju, estar aqui com vocês. É sempre importante a gente estar difundindo a saúde. Falar para todo mundo sobre saúde é o meu queridinho mesmo. É tudo que eu estudei até hoje. Conseguir transmitir isso para as outras pessoas é o fundamental.
Sem contar que eu tô aqui hoje para falar com vocês que a saúde sua tem que estar em primeiro lugar. Olhe primeiro para você conseguir ajudar, às vezes, aquele parente seu que tem uma necessidade especial, ou para o seu filho que tá ali. Uma coisa que é muito importante a gente pensar, né? Você viveria pelos seus familiares? Porque a gente costuma falar muitas vezes assim, eu morreria por eles. Mas vamos pensar assim, você viveria? Então agora é a hora de olhar para você, se você está vivendo para cuidar do futuro da sua família, para cuidar de você e para você chegar no final da vida muito bem. Muito bom, né? É emocionante. Me emocionei um pouco. Então, pessoal, Pode Bem Viver agradece a doutora Laísa, segue os nossos contatos e muito bom estar com você. Até a próxima. Tchau, tchau!